Hoje eu estou aqui com duas feras para poder falar de segurança nas escolas. Para você aí que até hoje não sabe, não tem conhecimento, se é possível você colocar o seu filho na escola e garantir a segurança dele com sistema de câmera, alarme, facial, de formas que você consiga fazer o controle do seu filho dentro daquele ambiente, eu tenho uma boa notícia para você. E hoje eu trouxe os especialistas Leandro Belga e Wagner Soares para a gente falar um pouco desse tema sobre segurança nas escolas. Belga, fala um pouco de você. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Leandro Belga, né? Eu sou pré-vendas da Hikvision, na região aqui Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? Então a gente apoia aí os integradores, os distribuidores aí em projetos, né? Ajuda no desenho da solução, especificação de equipamentos, treinamento. Então a gente dá apoio aí em toda essa parte, né? E hoje aí estamos para falar aí de soluções para a escola, né? De escola mais segura, equipamentos, software, o que a Hikvision tem de melhor para oferecer aqui para o mercado brasileiro aí, especialmente aqui para o Espírito Santo, para as escolas seguras aqui. Show de bola! E agora nós vamos falar com o nosso amigo Wagner Soares. Se apresente para a gente, por favor, Wagner. Olá, pessoal, tudo bem? Bem, fazendo parceria com o Leandro Belga na região, eu sou o comercial da Hikvision, onde a gente trabalha com toda a parte de projetos, da mesma maneira também apoiando distribuidores, integradores, trazendo o melhor das soluções Hikvision para o mercado. E é lógico, vamos bater esse papo aqui e tentar esclarecer ao máximo do que a gente puder com relação às soluções Hikvision e como que a gente pode tratar esses problemas que vêm acontecendo nas escolas no Brasil. Bacana. E eu gostaria de saber o que eu consigo fazer hoje, do mais simples ao mais completo, mas o que eu precisaria fazer para começar? Como eu, por exemplo, eu tenho lá, sou diretor de uma escola ou sou dono de uma escola particular, não tenho noção de como fazer, qual o caminho que eu devo seguir para eu poder ter uma ideia, para eu buscar da forma correta o início de uma aplicação de uma escola segura? Quando a gente fala de proteção para a escola, né? Você tem que levar em consideração perímetro, né? Tendo em face aí os últimos episódios aí lamentáveis de violência nas escolas, né? Foram casos em que o perímetro foi violado, né? Então ali o agressor ele pulou o muro, ele pulou a cerca e conseguiu entrar na escola dessa forma. Então a gente tem que fazer ali todo um trabalho de estudo do perímetro e apresentar soluções para esse perímetro. Soluções para perímetro hoje nós temos diversas, né? Você tem câmeras com tecnologia AcuSense, que são câmeras que detectam pessoas. Então ela vai detectar uma pessoa naquele perímetro e se essa pessoa for detectada tentando ultrapassar aquele perímetro, dispara um alarme, né? Esse alarme pode ser através da própria câmera, disparar uma sirene, pode ser um alarme no centro de monitoramento ou um alarme no aplicativo lá da diretora da escola. Então tem diversas formas de você notificar esse evento. Nós temos câmeras térmicas, né? Quando se fala hoje de câmeras térmicas, nós temos aí mais de 50 modelos licenciados pelo Exército para serem vendidos no mercado brasileiro sem a necessidade do CR, que era uma certificação do Exército para você poder comercializar, vender e instalar essas câmeras. Então a gente tem mais de 50 modelos que dispensam essa necessidade. Então hoje o integrador ele pode comprar com tranquilidade e instalar esse equipamento. A câmera térmica ela é muito mais precisa, né? Porque ela detecta não só o formato do ser humano, mas também a temperatura. Então com isso ela se torna muito mais precisa para essa proteção perimetral, né? E a gente tem um radar que é por ultrassom, né? Então ele manda a frequência e recebe de volta. E ele faz também essa detecção de objetos, de pessoas que estão transitando ali naquela área e integrado com câmeras speedomes, né? Que quando ele detecta um alvo, a câmera speedome vai junto nesse alvo e começa a perseguir esse alvo junto com o radar. Então, no caso, essa câmera que faz
a identificação ali no perímetro, né? Ela faz uma espécie de cerca, de linha virtual. Como que funciona para essa câmera detectar que uma pessoa está tentando fazer uma invasão ali naquele local? Isso. Você vai traçar uma linha virtual, mas diferente da tecnologia antiga, que você traçava a linha virtual e aí tudo que passasse nessa linha virtual gerava um alarme, né? Sim. Então você tinha muito falso positivo. Com a tecnologia AcuSense, você reduz isso, porque o algoritmo embarcado na câmera, ele detecta uma pessoa. Então, quando uma pessoa ultrapassa aquela linha, ele gera o alarme. Quando você vai para a térmica, além de detectar uma pessoa, ele detecta a temperatura daquela pessoa. Então, ele tem certeza de que é uma pessoa, né? Nesse caso, então, se a pessoa estiver ali, por exemplo, planejando alguma coisa, né? Porque é normal você ver uma pessoa passando em volta de uma escola, por exemplo, e a temperatura dela tá ali 35, 36. Isso. Agora, já não é normal você ver uma pessoa com a temperatura mais elevada ou veio correndo, tá rodeando a escola e a temperatura tá lá em cima, você já consegue prever que aquela pessoa, ela tá fazendo alguma coisa de estranho ali para poder elevar esse nível de temperatura. Além dessa possibilidade que a câmera externa, ela identifica o formato humano ali, né? Ou ela pega o desenho da pessoa, a face, como que funciona? Ela detecta o ser humano, né? O algoritmo ele consegue detectar os braços, as pernas, a cabeça. Então ele detecta um ser humano e se esse ser humano ultrapassar aquela linha ou entrar em uma região, você pode traçar uma região lá também, um quadrado, um polígono, e quando essa pessoa entra nessa região, também dispara o alarme. Ela dispara o alarme. Que legal, hein? Não, interessante também, porque associado a esse tipo de análise, um analítico, acho que muito cabível para esse tipo de situação é o que a gente chama de vadiagem, né? Sim. Então, ou seja, naquele perímetro ali, se existe uma pessoa suspeita vagando por ali ou passando por um período X de tempo, né, e detectado como um movimento suspeito, então também pode ser detectado e alarmado dentro do sistema. Então também é uma possibilidade bem interessante de analítico que a gente pode utilizar para esse tipo de cenário. O que eu vejo em muitas situações hoje é a pessoa querer aumentar a segurança do local, ter a falsa realidade de que ela vai aumentar a segurança do local simplesmente colocando câmera. Então muitas vezes você chega para fazer um projeto com toda a sua equipe preparada para fazer aquele projeto, para poder estudar, entender a necessidade da pessoa, e aí na hora que você começa a mostrar para a pessoa o que ela realmente precisa, aí a pessoa fala, não, mas eu só quero câmera para ver o ambiente. O mundo tá acabando ali dentro, né? Tá acontecendo briga, fulano foi esfaqueado, tudo de ruim tá acontecendo, e a pessoa, não, eu só quero câmera para visualizar o ambiente, para inibir. E a gente sabe que hoje em dia os bandidos eles estão passando rindo para as câmeras. E hoje precisa de ter uma medida protetiva, né? Hoje precisa muitas vezes ter uma intervenção e você conseguir ter uma ação antes mesmo do indivíduo cometer ali um crime ou bater em alguém ou até matar uma pessoa, né? De que forma eu conseguiria agregar essa ação para que a pessoa ela tenha essa informação antes e como que essa pessoa poderia proceder ali para poder talvez salvar uma vida ou evitar até um conflito? Então, hoje a gente conta com a inteligência artificial para apoiar nisso, né? No passado você tinha câmeras de monitoramento, né? Onde você só tinha imagem. Então, se você não tem um operador ali fazendo um monitoramento ativo disso, 24 horas, aquelas câmeras só vão servir para registrar, né? Não vai servir para fazer uma prevenção, né? Como é que é? Vai gravar depois que já aconteceu, né? Então, exatamente. Se fulano entrar para... O que adianta? Vai gravar depois que morreu, né? Exatamente. Então, sendo bem direto ao ponto. Aí o sistema exatamente. valeu de quê? Só valeu para provar. Prova, exatamente. Só para falar, polícia, prova. foi esse cara aqui que matou, mas já matou, Isso. né? Então, hoje, a gente tem aí a operação, tem a inteligência embarcada no produto, né? E aí a gente conta com algum software especial para poder gerenciar tudo isso. Como que funciona? A pessoa ela precisa estar olhando aquela tela cheia de câmeras ou eu consigo utilizar a inteligência do sistema para gerar os alertas? Como que funciona isso? A ideia é que a tecnologia ela seja preditiva, né? Então a gente conta
na arquitetura da Hikvision, o algoritmo, né, o analítico, ele está sempre embarcado na borda. Ele está sempre dentro do equipamento que está na borda lá, na câmera ou no gravador, né? Então o analítico está ali. Bacana. E ele se reporta para o software, né? O nosso software hoje é o Hike Central Professional, né? E ele reporta tudo que acontece ali para o software. E através desse software, você consegue lá criar uma central de monitoramento, você consegue receber esses alarmes, receber no aplicativo mobile, você consegue gerar um pop-up numa tela, se tiver um video wall, você gera num video wall, você manda um e-mail, através da integração você pode gerar um SMS, você pode fazer isso através do WhatsApp e Telegram, né? Ele é um software bem versátil. E a grande diferença de mercado do Hike Central é que a gente consegue integrar toda a linha de produto da Hikvision dentro do Hike Central, né? Então eu não estou falando só de câmera, eu estou falando de câmeras com analíticos, de reconhecimento facial, câmeras térmicas, câmeras de leitura de placa. A gente tem sinalização digital. Então na escola você pode ter lá TVs espalhadas pela escola, passando um conteúdo, alguma coisa diferencial ali para o aluno. Bacana. Você pode ter um controle de acesso nas salas de aula, você pode ter controle de acesso na entrada da escola, com catracas, terminais faciais e tal. Tudo isso integrado. Tudo isso com inteligência artificial, tudo isso gerando dados que são checados, né? E que geram relatório, que geram dashboards, gráficos, para auxiliar na tomada de ação, né? Quando eu era garoto, jovem eu sou, né? Quando eu era garoto, menino levado mesmo, de vez em quando eu matava a aula. Se eu coloco ali o controle de entrada ali na escola, o controle facial, para poder identificar a entrada e saída dos alunos, o diretor da escola, ou o responsável que monitora o sistema, ele consegue ali, por exemplo, você tem que entrar na escola às 7 horas. Às 7h30 ele puxar um registro e ver se todos os alunos estão dentro da escola. Ele consegue puxar um registro dos alunos que estão faltando para falar: ó, pai, seu filho não apareceu na escola, ele não está aqui, sabe me dizer se aconteceu, se ele está doente, se ele está em casa, se está matando aula, alguma coisa, porque já não aparece aqui há alguns dias. A gente consegue ter essa informação utilizando o sistema dentro da escola? Sim, a gente consegue fazer isso, né? A gente tem o terminal facial na catraca para o aluno se autenticar ali na entrada, né? Então ali já é o primeiro checkpoint. Você pode ter um facial na entrada da sala de aula, né? Para ali fazer uma chamada. A gente tem um módulo que é uma chamada, né? Sim. Então você consegue saber que horas que ele chegou, né? Que horas que ele entrou na sala. E a gente tem uma câmera de chamada automática. Então você instala a câmera em cima do quadro, centralizado no meio da parede, e ela tem uma lente panorâmica em cima e uma PTZ embaixo. Então você traça ali uma linha dentro da sala e ela vai varrendo a sala toda, identificando a face dos alunos e fazendo reconhecimento facial de quem está dentro da sala ou não. Então não é só se o aluno entrou na sala, é se ele permaneceu lá dentro. Quanto tempo ele ficou na sala, entendeu? Então o sistema gera todo esse registro. Se ele deu aquela saidinha e vazou, o sistema já pega. E eu consigo fazer alguma espécie de câmera seguidora, por exemplo, se o aluno saiu e ele fizer alguma rota dentro do condomínio, que leve ele até aquela câmera que está filmando o muro lá fora, ele vai pular o muro. Claro que vai ter um analítico lá naquele muro que vai gerar um disparo, ele, opa, fiz merda, né? Porque vai estar interligado às sirenes. Mesmo. Mas aí eu consigo traçar ali a rota que aquele aluno fez até chegar naquele local, ou criar algumas situações para que esse alerta seja gerado antes mesmo desse aluno tentar pular o muro pro lado de fora, porque a gente hoje está para combater a parte do indivíduo que pula pro lado de dentro para poder cometer um atentado, mas tem a questão daquele aluno também que ele pula pro lado de fora da escola. Teria uma forma, esse sistema ajudaria também nessa solução, certo? Isso é o face tracking, você utilizando então câmeras de reconhecimento facial em pontos estratégicos dentro da escola, por exemplo, para que por onde esses alunos passarem, eles serão identificados pela face. Então, automaticamente, você consegue, de acordo com o aluno A ou o aluno B, você justamente, com um simples clique, trazer
na sua tela automaticamente no Hike Central e mostrar justamente o rastreamento, por onde ele passou até chegar a hora dele invadir da escola, né? Ou qualquer outro movimento que ele tome, né? Mas isso tudo, sim, tudo rastreado, tudo registrado dentro do sistema de controle de acesso através de face. Bacana. Sem falar que por onde ele passar também, o sistema você consegue registrar por nome, né? O sistema ir captando, dando o nome daquele aluno, aonde que ele tá, se fulano passou pelo local, e na hora que o operador olhar, ó, fulano passou aqui, já tem ali o nome, o sobrenome, tudo registrado, tudo certinho registrado para essa pessoa. Eu tava vendo, inclusive um treinamento da Hike, que hoje, além de você fazer o controle de entrada e saída dos alunos na escola, você também consegue fazer um controle não só dos alunos, mas de todas as pessoas que entram, tipo aqueles controles de aeroporto, né? Que ele coloca a mochilinha dele aqui e a mochila passa, e eu vi lá que o equipamento é uma raio-x, né? Um equipamento de raio-x que dá até o nome dos objetos que está dentro da mochila dele ali. Como que funciona isso? São os equipamentos de inspeção inteligente, né? Então, a gente tem o detector de metais, né? O portal de detecção de metais. Então, é um portal ali com uma barra lateral de LED. E quando o aluno passa ali, se ele tiver algum material ali, né? Algum metal no corpo, essa barra lateral acende na altura onde está esse metal. E isso também não é um portal de metal lá e só é operado pela pessoa que está ali. Não, ele é conectado também ao Hike Central. Então, ele também gera alarme, gera histórico, tudo isso. E a gente tem o raio-x, né? Que é muito parecido com o raio-x de aeroporto, né? Inclusive serve também para aeroportos. Então, você coloca a mochila, ela vai passar por dentro do raio-x. Diferente do que tem hoje no mercado, dentro do raio-x a gente já tem, como você falou, inteligência artificial embarcada ali. Então ele detecta e faz a classificação dos objetos dentro da mochila. Então ele vai dizer se tem uma garrafa, se tem um caderno, se tem uma faca, se tem uma arma. Então o raio-x ele tem duas câmeras, ele vai pegar a foto por cima e a foto lateral da mochila. E já ali mesmo naquela foto, no monitor do operador, ele já vai mostrar ali com o nome dos objetos e apontando com uma seta quais são os objetos que tem ali dentro. Então, dali, ele dá prosseguimento para a mochila passar para o outro lado ou não. Ou dispara um alarme ali que pode gerar uma emergência na escola. A minha vivência, ela vem de escola pública, né? Então, eu sempre estudei em escola pública e eu já vi umas coisas muito loucas. Então, em uma das escolas públicas que eu estudei, o tráfico operava fora e operava dentro da escola. E aí, em grandes vezes, a gente se deparava, né, com aquele grupinho que ficava mais reservado, um apresentando arma por outro, comércio de arma dentro da escola, fulano que entrava com faca, fulano que transportava a arma. E aí, nesse caso, a gente ia conseguir barrar esse tipo de situação. Teve uma certa vez que teve até um aluno que saiu escoltado da escola, porque um outro aluno ameaçou pegar ele dentro da escola, porque ele estava armado. E aí, isso há muito tempo atrás, né, no ensino fundamental ainda, teve uma discussão, ele falou, ó, você vai ver o que eu trouxe para você. E aí, quando a gente foi descobrir, ele tinha trago uma arma, ele transportava a arma para o tráfico, e aí ele levava essas armas para dentro da escola, porque quando ele fazia o transporte, ele ia para a escola para falar que estava estudando e tal, e quando ele saía da escola, ele ia fazer entrega dessa arma. Só que nesse dia teve esse problema, foi uma das situações que eu presenciei na época, que um aluno foi escoltado antes do término da aula, porque ele foi ameaçado de morte dentro da escola. Então, com a aplicação dessas soluções, nesse caso, esse aluno não ia conseguir nem entrar dentro da escola, né? E aí ia gerar a segurança para esses outros alunos. Ele ia pensar até 2 vezes antes de ameaçar. Porque ou ele ia ficar pro lado de fora e não ia frequentar naquele dia, já evitando esse atrito. Opa, tem um negócio aqui que vai saber que eu tô com uma peça metálica aqui. Isso aí. Então eu vou dar um jeito de vazar daqui, e ele entraria sem esse material para dentro da escola, evitando até um atrito, né? Nessa situação. Mataria a aula, mas por Não mataria ninguém, né? Mas não mataria ninguém. É isso aí. Exato. No Hike Central a gente tem um módulo de emergência. Então, esse módulo de emergência ele pode ser desencadeado, pode ser
o gatilho que vai desencadear esse módulo, pode ser um analítico que detectou uma pessoa no local que não tem que ser, um sistema de raio-x que detectou uma faca, detectou uma arma, né? E quando eu desencadeio a emergência dentro do sistema, eu defino quais ações vão ser tomadas. Então eu posso trancar a porta das salas, se eu tenho controle de acesso nas salas, eu posso trancar todas as portas, eu posso mostrar imagens diferentes nas telas de sinalização digital, eu posso ter lá o nosso speaker IP, né, que é um alto-falante de rede espalhado pela escola, e quando for desencadeada a emergência, reproduzir um som pré-gravado lá, né, dizendo que é uma emergência e tal, para que ouçam fora da escola, né, aí essa emergência. Eu posso disparar um alarme via integração para a polícia. Então a gente pode fazer uma infinidade de ações quando você desencadeia o módulo de emergência. E por isso que é tão... a gente repete tanto isso, que é por isso que é tão importante você ter tudo integrado no mesmo software. Né? Porque você consegue juntar tudo isso e trabalhar em conjunto com tudo isso. Eu não tenho o alarme em um software, a câmera em outro, o controle de acesso em outro. Não, é tudo no mesmo software. Né? Você consegue fazer aí o sistema funcionar, né? Exatamente. Então, o facial seria basicamente um facial como esse aqui, né? Que está aqui na tela principal. Isso. Que ele, além de ser utilizado em escolas, hoje também traz uma grande segurança para condomínios, né? Aonde a face da pessoa, a face do estudante ficaria detectado, e o pai poderia estar buscando até o relatório do filho lá na escola, né? Isso aí. Então, gente, para vocês aí que não sabiam dessas tantas soluções em segurança, nós temos aí as câmeras que fazem o cerco, né? Temos as câmeras térmicas, repetindo para vocês aí, que essas câmeras térmicas, tanto as câmeras térmicas quanto as câmeras que fazem o cerco, né? Se tiver tudo escuro, se tiver um breu completo, mesmo assim você vai conseguir identificar essa ação do indivíduo, né? Quando tá um breu total, eu consigo identificar a face do ser humano e ele me dá o registro ali de quem é aquela pessoa que tá rodando aquele local ali? Sim. A gente tem hoje tecnologia, né, de câmeras com infravermelho, né? E uma tecnologia do infravermelho para não deixar a face da pessoa estourar, né? Porque isso é muito comum Sim. em câmeras com infravermelho. Quando você aciona um infravermelho muito potente com o alvo, né? A pessoa está muito próximo da câmera, é normal ficar tudo branco e você não conseguir detectar ali. Mas o nosso infravermelho, o Smart IR, né? Ele consegue adaptar o brilho para conseguir identificar a face de forma perfeita ali. Né? Então a gente tem câmeras Darkfighter, né? Com um sensor aí que você consegue pegar com uma baixíssima luminosidade. Sim. 0.0.0.0.5.3. E agora a gente começou com câmeras Dual Light na linha analógica, né? Câmeras que tem infravermelho e tem aquele LED branco. E agora as câmeras que a gente chama de câmeras de projeto, câmeras de série 3, câmeras de série 7, já está saindo agora uma linha com essa tecnologia Dual Light. Então ela tem infravermelho, mas ela chegou à noite, baixou muito a luminosidade, ela liga o infravermelho. Se um alvo entra naquela região, ela liga o LED branco e a imagem fica colorida. E eu consigo pegar a cor da camisa, eu consigo pegar coisas que com infravermelho eu não consigo pegar. Então isso é uma tendência global, né, de aceitação melhor desse LED branco em substituição ao infravermelho. Mas a gente ainda criou uma tecnologia para usar os dois. Eu tenho os dois ali ao meu dispor para eu configurar e usar da melhor forma para o cenário ali naquele momento. Né? Porque a ideia com essa tecnologia é que você possa ter 24 horas por dia, ou seja, 7 dias por semana, imagens coloridas, né? Então, com esse sentido, você consegue fazer a detecção na face ou outros atributos que você queira fazer a investigação. E realmente uma tecnologia Hikvision que a gente tem aplicado bastante nos projetos. Eu já fiquei bastante impressionado, isso há uns 2016. Uhum. 2016 foi quando eu fui conhecer a linha de câmeras da Darkfighter,
onde entramos em um ambiente totalmente escuro, várias pessoas com diversas roupas de cores diferentes. E aí apagamos as luzes. E aí quem tava de vermelho, ela pegou o vermelho intenso. Quem tava de verde, ela pegou o verde intenso. E ela entregou uma imagem como se tivesse de dia dentro da sala, como se a luz estivesse acesa. Eu não tava vendo a pessoa que tava na minha frente, mas eu tava vendo que era uma pessoa pela tela, pela projeção da tela. A olho nu eu não enxergava, mas pela tela eu tava vendo que tinha uma pessoa na minha frente. Sabia quem era a pessoa e todas as vestimentas. Essa câmera que você falou que entra agora com a luz branca, ela ainda é superior à Darkfighter ou é da mesma linha? Então, o sensor é um sensor... O Darkfighter ele vai até 0.0003. A ColorVue, ela tem um sensor ainda mais avançado que o Darkfighter. É 0.0001. Então, essa câmera que tem o Dual Light, ela tem esse sensor da ColorVue, mas ela tem o infravermelho e tem também a luz branca, entendeu? Ou seja, se o vagabundo tá achando que tá escuro, que ele vai passar batida, ele tá muito enganado, né? Não vai. Você tá vendo até a expressão daquele ser humano ali, né? Ele tá ali com cara de malandrão, é agora que eu vou me dar bem. Já tem alguém de olho nele, pronto para poder intervir, né? Uma pessoa treinada, é claro. Até porque uma pergunta, né? Adianta eu fazer um investimento alto em câmera se eu não investir em preparo? Eu preciso de ter as pessoas preparadas para operar esse sistema, correto? Sim. O treinamento, ele é fundamental, né? Ele é fundamental para que o usuário lá ele consiga extrair todo o recurso que o sistema oferece, né? O desenho do projeto, a implantação é muito importante, mas sem o treinamento do usuário que vai lidar no dia a dia com aquele sistema, não vai valer de nada, se você não tem ele bem treinado. Então, tanto o treinamento quanto os processos, né? Então, se a gente fala de escola, por exemplo, a gente vai treinar a gente vai desenhar a solução, vai implantar, vai treinar todo mundo. Mas no caso de emergência, se eu não tenho processos a serem seguidos, né? Porque, por exemplo, eu desencadeio uma emergência e tranco todas as salas. Beleza, e as crianças que estão fora das salas? O que elas vão fazer? Então eu tenho que ter um treinamento com essas crianças, né, para dizer para elas que se caso isso aconteça, o que elas têm que fazer. Eu tenho que ter uma sala lá específica para que essas crianças que ficaram fora da sala conseguirem correr para lá e se esconder, né? Então são os processos que salvam vidas, né? A tecnologia ajuda. A tecnologia traz informação, traz dados, né? Ela traz recurso, mas sem os processos, de nada adianta, né? Ela cria os alertas ali, né? Mas quando ela cria os alertas, você já tem que estar preparado para poder agir, né? Então, o ideal, até para você, quando você for solicitar, eu quero melhorar a segurança na minha escola. O ideal é você planilhar o que você precisa, o que você quer, o que você realmente quer, ou se você quer uma consultoria onde um consultor já vai te entregar essas informações. Mas quando esse consultor for te entregar essas informações, você precisa explicar para ele como que é o fluxo de entrada, como que é o fluxo de saída, o caminho para salas de aulas, como que é o funcionamento na hora do recreio, pátio, onde as crianças ficam, até o horário que elas ficam, para através disso ser montado um plano, né? E inclusive a parte de perímetro, tem que apresentar todo o perímetro, para que essa pessoa, para que esse profissional, ele possa montar um plano junto com a necessidade daquela escola ali, para poder dizer onde vai ficar tal câmera, porque também tem aquela situação, né? Às vezes a pessoa vai filmar um corredor e mete uma câmera lá que custa uma fortuna, para simplesmente sem necessidade nenhuma, né? Então vai ter alguns pontos que não é necessário você aplicar uma câmera com aquela tecnologia avançada, porque ela vai ficar ali igual um elefante branco. Então, por isso que é importante a consultoria de um profissional. O profissional, ele vai colocar aquela câmera ali, ele vai dizer se aquela câmera é para fazer uma leitura de uma invasão de percurso, de perímetro no caso, que vai ser direcionado para o muro, onde vai ser traçadas as linhas no muro. E também é onde você pode ter uma câmera no ambiente para poder fazer as leituras faciais, né? Para poder fazer o registro facial das pessoas. Isso eu faria com a mesma câmera ou teria uma câmera especial para cada situação? Eu teria que colocar uma câmera para leitura de perímetro ali, para poder fazer o cerco, e uma outra câmera para fazer a leitura facial, ou a mesma câmera faz tudo? Então, nós temos câmeras com diversos analíticos, né?
Então tem câmeras com analíticos para perímetro e tem câmeras que fazem reconhecimento facial. Mas nós temos gravadores que têm embarcado os dois analíticos. Então, através desse gravador, com uma câmera eu consigo fazer o reconhecimento facial e o perímetro. É fato que, normalmente, a câmera de reconhecimento facial, o posicionamento dela é diferente de uma câmera que está posicionada para fazer proteção de perímetro, né? Mas é possível você usar a tecnologia do gravador para, em uma mesma câmera, você ter dois analíticos rodando ali ao mesmo tempo. Porque senão daqui a pouco o ser humano chega lá só porque, vou colocar as melhores câmeras para você. Aí eu já vi isso, já presenciei. De olhar para cima do muro, ver uma câmera LPR e falar, pô, o que aquela câmera tá fazendo ali? Né? Então é onde o camarada olha a descrição da câmera ali, mas tipo assim, não vai a fundo no datasheet para poder saber o que é uma câmera LPR, para que ela serve. Aí o cara vai e me coloca uma câmera LPR em cima do poste, que é uma câmera para leitura de placa, que tem que trabalhar no nível da placa do carro ali para poder identificar os veículos que vem entrando numa escola, por exemplo. Na escola que eu estudava tinha uma área de estacionamento de veículos dos professores, né? Então ali seria uma situação de colocar uma LPR para identificar os professores que vão chegando. E se por algum acaso algum carro não autorizado entrar naquele ambiente, já tem uma pessoa que vai tomar uma ação e vai chegar ali. Então por isso que é muito importante você chamar o especialista, porque senão você chama o João da esquina, né? Aí ele vai chegar metendo câmera cara aqui pra você, câmera cara ali, e você vai falar, pô, investi aqui 500 mil no meu projeto. E não funciona. E não funciona. Não tem o resultado que você espera. Não tem o resultado. E já pegou alguma situação desse tipo? Por diversas vezes. Na verdade, a gente que está no dia a dia de projetos, né? E até por inexperiência, né? Às vezes você tem o cliente final, né? Poxa, seja uma escola, seja um empreendimento, um edifício, né? Pessoas que estão buscando uma solução, mas que por muitas vezes não têm a orientação adequada, né, de um profissional. Então por isso que é muito importante realmente, como você está enfatizando, a busca de um profissional qualificado, adequado, treinado, para que possa fazer a melhor orientação possível, para que dentro das necessidades que são esperadas serem resolvidas, se realmente possa resolver com as soluções que forem aplicadas, né? Então isso é muito importante. As coisas vêm acontecendo muito rápido. E quando eu vou fazer um treinamento, quando eu vou ver, eu faço aquele treinamento, mas o negócio já está lá na frente. Eu já tenho que fazer outro para poder acompanhar. E às vezes eu estou fazendo um treinamento e o cliente ele quer essa solução que está lá na frente. É onde eu vou recorrer no suporte. É onde eu ligo o suporte. Olha só, estou precisando de um apoio aqui. Porque eu ainda não cheguei lá, eu estou chegando nesse período que eu estou estudando, que eu estou aprimorando aqui, eu já preciso de uma ajuda de vocês, uma consultoria, onde a gente tem até alguma parceria com alguns fornecedores, que o fornecedor, não, se você quiser a gente vai aí dar certificação para o seu time, onde a gente marca algumas certificações para o nosso time, para poder entregar essa solução. É onde eu ligo lá para a Hike, eu vou lá no ouvido da Hike, fico buzinando, preciso de uma atenção de vocês aqui, vamos preparar um projeto comigo aqui, porque eu preciso entregar essa tal solução para o cliente. E hoje tem esse apoio, né? Hoje, se eu chego lá com um projeto com vocês, vocês vão me dar total apoio, mesmo que eu não tenha o conhecimento total dos equipamentos para poder utilizar naquela aplicação que às vezes o cara viu lá no outro país que nem chegou no Brasil ainda. O cara chega aqui, olha, eu vi isso daqui rodando lá em Israel. Você consegue trazer? Aí eu sei que muitas vezes a Hikvision ela tem a solução e aí a gente consegue chegar na Hikvision, olha, eu preciso fazer esse estudo de projeto aqui, a gente consegue executar e vocês dão esse total apoio, certo? Sim, a gente apoia exatamente nisso, né? É no desenho da solução, especificação de equipamento, né? Um treinamento para o integrador focado naquela solução, né? E equipamentos para POC, né? Que é a prova de conceito. Então a gente tem distribuidores que apoiam a Hikvision nos estados, né? Distribuidores de projetos, focados em projetos, né? Então, esses distribuidores eles têm ali um kit de equipamentos de projetos que ficam à disposição dos integradores. Então, o integrador pode chegar lá, contando com o nosso apoio, pedindo um equipamento. Olha, eu estou com um projeto assim, eu preciso fazer uma POC ali de body cam, eu preciso fazer uma POC de uma câmera térmica, né? Eu preciso fazer uma POC de Hike Central. Então, apoiar o integrador nisso. Então, beleza, vamos lá, vamos conhecer o cliente final, vamos fazer um estudo e tal, ver a viabilidade, apresentar
uma pré-proposta, ver se o cliente está de acordo ali, né, comercialmente, né? Pode falar até mais disso aí. Exatamente. Esse é justamente o nosso papel na região Rio de Janeiro e Espírito Santo. É apoiar o integrador, apoiar, na verdade, todo aquele que queira ser parceiro Hikvision, esteja procurando trabalhar com as nossas soluções e que achem adequados para os seus clientes, né? Então, sempre estaremos aqui no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, porque é a nossa região de atuação. E como o Leandro Belga falou a respeito dos distribuidores, isso também é muito importante. A gente tem uma rede de distribuidores focadas em projetos que têm, na verdade, know-how para que possam também apoiar localmente, né? Então, existe uma cadeia, na verdade, dentro de projetos, uma cadeia comercial, uma cadeia de engenharia, justamente focada em apoiar desde o início até o final do projeto. Bacana. Então, hoje, além de toda essa assessoria, eu consigo pegar um produto para um projeto específico, vou lá, registro o meu projeto, eu consigo ter aquele produto para eu testar no cliente, mostrar a solução para o cliente, né? Então, não preciso dar uma de aventureiro, né? Às vezes eu não preciso nem saber o que o produto faz. Eu sei operar, eu sei instalar, eu sei fazer as conexões, eu sei mexer no programa, não sei tudo que o produto faz, não conheço todos os recursos. Eu consigo lá fazer uma POC com o apoio do distribuidor parceiro, colocar o produto lá no cliente, testar, mostrar para o cliente como que funciona com toda a assessoria de vocês no caso e o cliente está sentindo aquela solução ali, né? Sem dúvida. Então o cliente ele pode comprar exatamente sem ter dúvida, sabendo que ele vai comprar e já conhecendo a solução, né? A parte importante do processo é justamente a prova de conceito, né? Que é justamente onde você prova que funciona. Isso. A verdade é isso, né? Então, não fica só no PowerPoint, né? Como a gente costuma dizer. Então, você pega o produto, você testa no ambiente do cliente, de acordo com a necessidade do cliente e mostra realmente que funciona. Então, esse é o objetivo e a Hikvision, nossos distribuidores, nossos integradores e todos aqueles também que queiram participar junto com a gente dos projetos, a gente portas abertas para que a gente possa apoiá-los. Muito bacana. Então, você que está se preparando, que você que está se certificando, não precisa, você tem que ser curioso, né? Não precisa ser aventureiro, pode recorrer, pode chegar nos profissionais, ter todo aquele apoio, né? E você que não conhece, você que tem dúvida, né, e precisar de alguma instrução, hoje a informação está bem aberta. Hoje a gente vai lá no Google, a gente pesquisa, a gente vê o que a gente consegue entregar de segurança nas escolas para as pessoas, né? As mães, os pais, eles precisam também despertar essa curiosidade de saber o que pode ter, né? Onde eu vou colocar o meu filho para estudar? Com essa situação que vem acontecendo de criminalidade dentro das escolas. É importante estar pesquisando, ver o nível de segurança, chega lá no ambiente, estudar com os diretores da escola. Peraí, eu queria saber como que é o nível de segurança aqui na escola, vocês podem me apresentar? Isso é muito importante, né, para você decidir onde você vai colocar o seu filho para estudar, correto? Sim, exatamente. Eu tenho 3 filhos, o Wagner também, né? Então, assim, como pais aí de 3 filhos, a gente tem propriedade para falar nisso, né? Então, quando você vai ver uma escola para o teu filho, é lógico, você vai ver a proposta pedagógica, né? Você vai ver a alimentação, você vai ver a infraestrutura que a escola tem para oferecer para o seu filho, mas é primordial também a segurança. Sim. Né? Você tem que ter um bom controle de acesso, você tem que ter ali um acesso perimetral ali mínimo, né? Hoje em dia o que mais se usa é a concertina, né? Mas a concertina ela é passiva, né? E passiva também de ser... acidentar até o próprio aluno, né? Isso, exatamente. Então, e é fácil de você pular aquilo ali, né? Sim. Então, é um paliativo, né? Não é uma coisa preventiva, né? Então, o que a gente apresenta de solução, de portfólio para escolas, são soluções com inteligência artificial, com software, né, inteligente, com monitoramento inteligente. Você não precisa de um operador ali. A escola não precisa contratar um operador para ficar monitorando aquelas câmeras 24 horas por dia. Não. É um monitoramento inteligente. A câmera ela vai detectar, ela bem configurada, o projeto bem desenhado, ela vai detectar situações de perigo e vai gerar alertas. Para situações que, vamos supor, a pessoa chegou com uma situação
e trouxe uma ideia que ainda não existe, né? Pô, acho que isso daqui ia agregar mais a segurança na escola. E aí o diretor vem, abraça, gosta da ideia e fala, eu quero fazer um projeto aqui, eu preciso de aplicar isso. Aí essa situação não tem nem no concorrente, não tem também na Hikvision e tal. Hoje a Hikvision também tem um time de desenvolvimento, né? Onde a gente consegue levar as ideias, a gente consegue estar criando essa nova solução e a solução, sendo uma solução possível de fazer, assim, olha, tem como fazer isso aqui. Tem um time hoje que opera, que consegue formatar aquela solução ali e levar para as escolas ou para quem solicitar, correto? Sim, a gente trabalha com customização, né? Customização tanto dos equipamentos quanto do software. Então, se o cliente tem uma necessidade especial que a gente ali no nosso portfólio, que a gente chama de baseline, a gente não atende, e se for possível ser criado, a gente vai oferecer isso e o cliente topando, a gente vai criar e botar aquilo ali para funcionar. É importante que muitas vezes, já dentro de projetos que nós trabalhamos, necessidades que surgiram justamente como mais específicas, né? E quando geraram a necessidade de alguma customização, acabaram se tornando baseline também, porque entendeu-se que naquele momento que aquele tipo de funcionalidade ela era importante não só para aquele cenário, mas poderia se aplicar em outros cenários, inclusive, né? Então, muitas vezes o que era específico se tornou standard também dentro dos produtos. Isso é muito legal também. Então, é um aprendizado que a gente tem, inclusive com o próprio cliente final diante das necessidades dele, né? Voltando naquela parte do detector de metal que você falou, na aula que eu tava vendo, eu vi que é um bonequinho desenhado quando a pessoa passa, né? Imagino eu que por causa também da nova lei de proteção de dados, né? Que foi aplicada recente agora também, que lá não aparece, naquele desenho, por exemplo, não aparece como que eu diria, uma raio-x do corpo da pessoa, né? Porque tem máquinas que mostram até partes íntimas em algumas situações, utilizada em situações de guerra, utilizada em divisa de estado, para ver se a pessoa tá levando droga por baixo da roupa e tal. Naquela situação é um bonequinho que tem desenhado e que ela marca o ponto quente ali, eu achei com uma luz mais forte, né? Uma luz vermelha no bonequinho ali, direcionando o ponto onde a pessoa estaria escondendo alguma coisa, estaria com alguma peça metálica, onde a própria pessoa pode tirar aquele dispositivo metálico, apresentar, se for um celular, se for um garfo, se for qualquer outra coisa, e sem que a gente invada, né, esse espaço dessa pessoa, sem que traga constrangimento para a pessoa, certo? Isso. Esse equipamento que você está falando é o scanner. É um scanner que ele é muito utilizado em aeroportos internacionais nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, passei por um scanner desse. Eu entrei num scanner e aí o scanner me escaneou ali, lógico, né? Me escaneou. E ele detectou um palito de dente no meu bolso da camisa. E aí o policial até falou, você tem alguma coisa no seu bolso? Aí eu falei, não tem nada. E aí ele engrossou a voz. Não, tá com alguma coisa no seu bolso, sim. Aí eu botei a mão e tinha um palito de dente. E ele mandou jogar fora. Então, e a Hikvision tem essa tecnologia desse scanner. Então, ele escaneia a pessoa e ele detecta objetos, né? Pelo formato que vai fazendo no corpo da pessoa, ele traz como se fosse uma foto. Ele consegue montar uma foto das ondas que ele recebe e ele mostra ali mais ou menos o objeto que tem ali no bolso da pessoa ou em qualquer outro local. E aí o operador consegue, olhando ali, saber o que a pessoa tem ali, aonde está mais ou menos. Né? Não é um raio-x do corpo. Sim, é um scanner que consegue detectar ali pelo volume o tipo de material que ele está levando ali, de objeto que ele está levando, entendeu? Muito bacana. E hoje eu já consigo trazer essa solução completa, por exemplo, eu quero colocar... Chegou um diretor aqui e falou bem assim, não, eu quero que a minha escola seja a escola mais segura do Espírito Santo. Tem scanner? Eu quero colocar scanner. Eu quero ver o que está dentro da bolsa dos alunos, porque eu quero garantir segurança total na minha escola.
Então hoje, se eu for montar um projeto desse completo para uma escola, hoje eu já consigo trazer o scanner, eu consigo trazer a máquina de raio-x, eu consigo trazer catraca, eu consigo trazer essas câmeras com analítico na borda. Hoje eu já consigo ir lá registrar o meu projeto e trazer essa solução completa para uma escola aqui no Espírito Santo, por exemplo. Sim, sem problema algum. Sem problema algum. Na verdade, justamente contando com os distribuidores que trabalham com os produtos importados, né? É importante enfatizar que a Hackvision ela tem uma fábrica em Manaus, né? Que tem uma linha muito completa para projetos, né? Mas esses produtos que nós chamamos de produtos especiais são produtos importados, mas a gente conta sim com o distribuidor, inclusive com o estoque deles, para que a gente possa trabalhar esses projetos. Então, você tem uma oportunidade, você tem uma necessidade dentro do teu cliente, a gente desenha junto com você, a gente te ajuda até o final com esse projeto e, é lógico, contando com o distribuidor para que possa trazer esses itens especiais para que a gente possa aplicar em cada um dos seus projetos. Isso é bacana. Eu tava assistindo um filme que era até o Will Smith, protagonista principal desse filme, e ele tava deitado na cama e aí de repente o celular dele começou a tocar, mas começou a vibrar que interrompeu o sono dele, ele já saiu pegando a arma, rolando no chão e tal. Por quê? O que que acontece? Ele tinha um radar instalado no perímetro da casa dele e tinha o sistema de câmeras. E aí o radar começou a acusar. E aí ele abriu no celular e ele olhou que tinha alguém dentro do perímetro, né? Então, como era um filme de ação com Will Smith, alguém estava tentando matar ele. Mas numa situação como essa, né? Que pode acontecer, você é uma pessoa que você tem um poder aquisitivo muito alto, então você passa a ser visado. Então você consegue colocar uma solução como essa, semelhante do filme, onde você vai ter as câmeras embarcadas na sua residência, por exemplo, né? E fazer a aplicação desse radar para você ver movimentação de veículos dentro da sua área ali em volta da sua casa, né? E tomar alguma medida. O Clodovil, por exemplo, ele tinha um túnel subterrâneo que ele entrava no túnel, saía do outro lado da casa, né? Para uma situação como essa. Então você consegue fazer um planejamento até na infraestrutura da sua casa. Quando você vai planejar ela ali, você consegue fazer esse túnel subterrâneo, uma saída de emergência e conseguir agregar tecnologia para você ser informado também enquanto o inimigo está distante, né? Enquanto a possível ameaça está distante e você já tomar uma ação ali antes de você ser surpreendido, correto? Inclusive o celular vibrar e apitar para poder interromper seu sono mesmo. Hoje a gente consegue fazer isso, não consegue? Isso, exatamente. A gente tem diversos projetos aí de casas de altíssimo padrão, né? Em que a gente consegue usar essa tecnologia que a gente está falando aqui nas residências. Então você hoje tem à disposição câmeras térmicas, você tem o radar, você tem câmeras que fazem reconhecimento facial. Então você pode ter essas câmeras do lado de fora, fazendo reconhecimento facial na rua. Você pode criar uma lista de suspeitos, né? Você está desconfiado que alguém está passando ali todo dia. Você consegue ver a frequência com que as pessoas passam. Então eu quero ver hoje aqui as pessoas que passaram aqui com mais frequência. Então o sistema vai trazer para você, ó, esse cara aqui passou 10 vezes, esse passou 15, esse e passou... alarmar automaticamente, inclusive, né, com a frequência, né? Então, se alguém, por exemplo, está rondando a sua casa e, por exemplo, em 24 horas, em 48 horas, ela apareceu por ali 5 vezes, 6 vezes, então ela já pode alarmar para que você já esteja ciente de que tem uma pessoa fazendo, na verdade, um movimento estranho no entorno da sua casa, né? Isso também é interessante, né? A gente trabalha com segurança, a gente é meio, você sabe, pilhado, né? A gente não é normal, não. Sem dúvida. Então uma coisa que eu gostava de mostrar, isso há muito tempo atrás, logo que eu vim pra cá, e são 6, 7 anos atrás, a gente gostava, aqui o ambiente é um ambiente de madeira, bonito e tal. A gente tem segurança aplicada em todos os cômodos. Só que era um ambiente muito bonito, as pessoas paravam ali na frente para tirar foto, fazia pose lá na frente, tirava foto, porque é uma casa, é um escritório todo de madeira que chama atenção. Numa dessas situações, um certo dia, um camarada, eu tava aqui dentro, um camarada parou do outro lado da rua, e ele começou a olhar sentido. Eu já fiquei pilhado já. O cara ficou 2 horas olhando sentido aqui pra casa. E aí, querendo ou não, o formato que o cara tava, a forma que ele tava se portando, vestido, era um dia quente.
e o cara com uma blusa de frio, mão dentro da jaqueta. Eu falei, opa, peraí, Suspeito, né? possivelmente eu coloquei algum sistema em alguma obra, algum parente desse cara foi preso porque fez alguma coisa errada e o cara tá querendo se vingar. Descobriu onde é que eu tô. Muito suspeito. E aí eu fui investigar isso a fundo, mas aí o que eu já fiz? Como a parte externa, né, mesmo sendo gradeado e tal, já tem cerca, câmera, inteligência aplicada, eu já liguei pra polícia e a viatura já veio deslocando. Primeiro eu fiz um estudo ali, já liguei pra central de monitoramento também, eu falei, central de monitoramento, eu quero vocês atentos aqui em todas as câmeras, né? Então, nossa central já começou, já abriu todas as câmeras, já ficou na observação, já reforçou o sinal para a polícia. E aí, a sorte desse cara é que na hora que ele saiu, demorou 5 minutos, né? Quando eu percebi que ele estava ali, na hora que eu comecei a ficar grilado que eu fui ligar para a polícia, ele já estava há muito tempo. E aí ele saiu. 5 minutos depois, veio uma viatura atrás da outra e passou ali onde ele estava. Ele já não estava mais. E o que eu fiz? Eu falei, esse cara ele deve estar atrás de mim. Eu fiquei pilhado porque todo mundo tinha ido embora, só eu estava aqui. Esse cara deve estar atrás de mim. O meu apartamento ficava do outro lado, onde lá do meu apartamento eu monitorava a empresa também. Eu instalei um rádio para eu poder comunicar e mandar. O meu sistema ele era fechado aqui, então eu precisava trabalhar de casa. Ou eu fazia uma VPN, e a VPN tem esses probleminhas de dar uma travada de vez em quando, eu colocava um rádio e trabalhava na mesma rede. Coloquei um tripé na varanda do meu apartamento, apontei ali para a esquina da empresa e coloquei um rádio apontado para lá. Fui lá e conectei na rede e eu fiquei olhando, monitorando lá de cima, né? Meu olho monitorando. Eu falei, esse cara vai voltar a qualquer hora, eu já vou estar vendo ali e tal. As câmeras abertas numa tela, na lateral aqui, e eu tendo contato visual lá de cima. Eu já não estava na empresa. Esse cara apareceu. Nisso que esse cara apareceu, eu já desci, né? Desci, fui na portaria, fiquei da portaria só observando. E eu já ia chamar a polícia de novo. Aí a porteira, tá acontecendo alguma coisa? Aí eu peguei e falei bem assim com ela. Eu tô com um problema, que eu acho que um cara tá querendo me pegar. Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui, tem uns 2 dias que ele tá ficando ali na frente, olhando lá pra dentro. E aí eu não conheço ele, eu não sei se ele quer alguma coisa comigo, se eu ajudei a prender alguém da família dele e tal. E eu tô achando que esse cara, ele encrencou comigo. Aí ela, deixa eu ver essa foto aqui. Aí ela pegou a foto, ela, rapaz, não é não, rapaz. Isso aí não mata uma mosca. Aí eu falei, como assim? Isso é meu peguete, a gente termina e ele... ele não aceita, ele fica lá me esperando sair do trabalho. Eu, porra, 2 horas te esperando sair do trabalho. Eu chamei a polícia pra ele, eu falei, vamos lá falar com ele e tal. Aí fomos lá falar com o cara. Aí eu fui entender, eu falei, porra, mas você aqui... Eu falei, meu amigo, quase que a polícia veio aqui ia te pegar e dar um sacolete de você, porque você tava muito suspeito e tal. Aí ele, não, rapaz, eu tô passando mal, eu tô febril. E aí eu sinto muito frio, né? E aí pode estar o sol que for, como eu tava passando mal, eu tava de blusa de frio. Eu falei, rapaz, não faz mais isso não. Mesmo assim, eu peguei e mandei fechar a empresa toda. Falei, ninguém vai tirar foto mais na casinha de madeira. Só faltava isso pra fechar por completo. Porque eu já tinha câmera, cerca elétrica, já tinha o cerco virtual aqui na empresa. Já tinha todo o sistema de segurança. Então eu tava tranquilo, que era gradeado. Se a pessoa passava da grade pra dentro, já gerava alerta, né? Mas aquela cena de eu achar que o cara tava olhando aqui pra empresa. Por que essa sensação? Ele não queria que ela visse que ele tava olhando. E a casa era gradeada. Então ele ia pro meio do meio-fio ali e ele olhava entre a grade. Então quando ele olhava entre a grade, a câmera pegava ele como se ele estivesse olhando aqui pra dentro. Aí eu olhava pela janela, o olho dele tava fixado aqui. Aí pior, aí eu fui dar uma volta no quarteirão pra poder pegar as câmeras vizinhas e expliquei a situação pra um senhor que é dono de um restaurante aqui próximo. E aí pegamos as imagens, estamos fazendo a análise da imagem, o senhor colou do meu lado e tal. Esse é o indivíduo?
ele tá querendo pegar alguém lá dentro mesmo. Isso antes de tirar limpo, ele tá querendo... Rapaz, toma cuidado, tá armado, ó. Tá armado, aquele com a mão assim, ó. Aí eu, que volume era aquele? Não, rapaz, a chave do carro, eu ando com a chave cheia. Ó, tá armado, ó, toma cuidado que ele quer pegar alguém lá mesmo. Eu falei, rapaz... Que situação. Mas aí no final não tinha nada, o cara não sabia nem que focinho de porco na tomada, né? Mas a cena, olha que doideira. Quando a gente começou a rastrear, que foi aonde bateu a neurose em mim, no meu sócio, em todo mundo. O cara veio lá da ponta da rua com o farol apagado. O carro dele rebaixado, com o farol apagado, estacionou na frente da empresa. Deu a volta depois de novo, aí saiu. Foi aonde que acontece aquela situação da pessoa ela passar no local mais de uma vez, você colocar ali os analíticos para poder trabalhar. Deu a volta de novo e tornou voltar com o farol apagado. Só que dessa vez ele não estacionou mais na frente da empresa. Dessa vez ele estacionou umas 4 vagas atrás. E com o farol apagado, e devagarzinho. E ele colocava lá e ele vinha, toda hora vinha. Eu falei, pronto, é hoje. Ou eu ou ele, né? E aí isso que você falou, se você tem lá a câmera fazendo reconhecimento e frequência, você já ia receber um alerta de que esse cara passou ali várias vezes naquele dia. Se você tem uma câmera de LPR ali e a placa dele você cadastra lá numa lista de suspeitos, quando detectasse a placa, você ia receber também um alerta de que aquele veículo passou ali. Mesmo sendo numa rua movimentada assim, eu consigo criar uma espécie de registro para o sistema me alertar quando aquela placa passar ali, por exemplo, numa rua como essa aqui, pode ser que o carro passe aqui todos os dias, 10 vezes e tal. Mas eu consigo criar assim um número e numa rua movimentada como essa, eu colocaria para se um veículo passar num certo período, tantas vezes, né, que seria um período de ronda, né? Porque os criminosos, eles também fazem ronda. Tem um padrão, né? Eles têm um padrão. Eles vão, voltam, começam a estudar o cenário. E é diferente de uma pessoa que passa todos os dias. Ele passa várias vezes no mesmo dia. A pessoa que passa todos os dias, ela vai passar hoje e mais tarde, né? 2, 3, 4 vezes no máximo quando almoça em casa. Já o ser humano, quando ele está fazendo um estudo ali, ele possivelmente vai passar bem mais do que isso. Eu consigo diferenciar, eu consigo colocar, por exemplo, esse analítico para trabalhar dentro daquele dia e colocar, ó, se um veículo passar aqui até tal horário, 4 vezes, eu quero que gere um alerta para mim. Isso aí vai se encaixar nas soluções que a gente tem para cidades. Sim. Né? Então a gente tem diversas cidades no Brasil com soluções Hikvision. Uma delas é São José dos Campos, né? Que é uma cidade que foi feita toda com Hikcentro, com o Hikvision, né? Utilizando o Hikcentro. A gente tem lá o CCO, câmeras fazendo reconhecimento facial, leitura de placa, tudo isso. E nós temos servidores com inteligência artificial embarcada ali, que fazem analíticos dessas câmeras e que trazem recursos diferenciados, como esse recurso de frequência de veículos, recurso de comboio. Então, o recurso de comboio é o quê? Um veículo passou ali várias vezes e outros veículos passaram num intervalo muito próximo, então eu detecto que isso é uma atitude suspeita, é um comboio. Você acaba tendo um padrão, né? Na verdade, são 2 ou 3 veículos juntos, sempre. Várias vezes. Então, assim, alguma coisa está acontecendo que não é comum, né? Aí você consegue falar no sistema que se passar junto, o problema tá ficando sério. Exatamente. Eu conseguiria também aplicar na situação das escolas, né? Alguém tá fazendo uma ronda ali querendo pegar alguém, opa, carro suspeito. Exato. Na escola seria mais aplicável você cadastrar a placa do veículo suspeito, né? Então, se aquele carro ali, se o vigilante lá da escola, né, o porteiro ali detectou que aquele carro tem uma atitude suspeita, já anota a placa, já pede para guardar. Então, quando esse carro passar de novo, a câmera vai detectar, né, e já vai gerar um alerta. Então, já fica todo mundo já em expectativa, porque o carro suspeito está ali próximo. Show! Então, já perto de encerrar aqui, vamos então para encerrar, deixar uma informação aqui para quem está nos assistindo e montar um plano, entregar um plano de brinde aqui para quem quer montar o sistema em uma escola, por exemplo. Por onde começar? Por onde eu começaria? Catraca, entradas e saídas, faciais nas entradas, começaria aplicando câmera. Como que eu poderia montar um plano para que essa pessoa, por exemplo, eu não posso fazer de uma vez, mas dentro de um ano
eu quero ter a escola mais segura, né? Por onde essa pessoa começaria? Qual o caminho inicial que ela poderia traçar ali até o ponto de fechamento? O que você aconselharia ela a fazer? Então, o principal é o controle de acesso, né? Acesso de pessoas à escola, né? Então você tem que ter um controle de acesso efetivo, uma barreira entre as pessoas que estão fora da escola e a escola, né? Processos ali, procedimentos para entrada e saída de aluno, né? Então eu tenho que ter ali uma catraca para receber esses alunos, fazendo uma autenticação, que seja pelo facial, que seja por um crachá, alguma coisa assim. O ideal é que seja, né, biometria, biométrico. Então o facial hoje é o biométrico mais confiável e prático e rápido para você autenticar e entrar, né? E o perimetral. Isso é o básico. Controle de acesso e o controle de perímetro, né? Isso com inteligência artificial. Quando a gente fala de equipamentos com inteligência artificial, né, às vezes até o usuário final lá, o dono da escola, os pais, eles podem achar, não, isso aí não está na nossa realidade, isso é muito caro, isso não, né? E não, hoje isso o custo disso baixou muito, né? Então a gente tem hoje... Totalmente acessível. Totalmente acessível. A gente tem tecnologia embarcada nos equipamentos para trazer esses recursos para dentro da escola, né? E aí com isso feito, controle de acesso feito, né? Perímetro bem delimitado, bem monitorado com inteligência artificial, aí você pode partir para dentro da escola. Aí você vai fazer analíticos de face, né? A gente tem analíticos para detectar uma queda de uma criança, detectar um conflito, uma briga, entendeu? Então tem diversos analíticos que vão trazer mais recursos, mais dados, mais segurança, né? Aí você pode botar um reconhecimento facial na calçada para você detectar um suspeito, alguma coisa assim. Aí você começa a trazer recursos para fazer um monitoramento preditivo, né? Você começa a prever e se antever às ocorrências, aos fatos, né? O sistema ele é modular, né? Você consegue ir preenchendo ele, né? Criar as camadas, né? Você faz o básico e você vai partindo pro... Você consegue realmente criar um plano, mas você precisa começar. Você consegue começar e criar um plano e ir fazendo de acordo for gerando as condições para você fazer e com certeza gerar também um retorno, né? Porque aquilo é aquela situação. Local onde tem uma grande circulação de pessoas, pelo menos no meu caso, eu prefiro estar em um local mais seguro. Quanto mais segurança vai, melhor me agradar. Então, eu sei que eu vou pagar um pouquinho mais caro por alguma coisa, mas eu vou ter mais segurança do que onde é mais barato, então eu vou preferir pagar um pouquinho a mais ali, né? Porque não é nem questão de preço, é questão de valor mesmo, que é a minha vida, né? Exatamente. Então, é aquele negócio. Quanto custa para trazer um filho de volta depois que perdeu? Quanto que um pai paga para trazer um filho de volta depois que perdeu? Quanto que um diretor paga? Não tem dinheiro no mundo. É isso aí. Porque já foi. Já foi. Então, já acabou a chance. A informação às vezes chegou, mas nada foi feito. E as coisas continuam acontecendo. E trazer de volta, você pode tirar, você pode juntar os bilhões lá do Elon Musk, de quem for, que não vai trazer aquela pessoa ali de volta. Então, o que a gente pode fazer hoje? O que a gente pode fazer agora, né? Para poder fazer diferente? Então, dá o primeiro passo. Você não pode fazer tudo? Dá o primeiro passo. Para quê? Para gerar um simples alerta. Para tocar uma sirene na cabeça do sujeito ali, para ele ver, opa, eu tô sendo monitorado. Para pelo menos despertar essa sensação na pessoa de que ela está sendo monitorada e realmente ela vai estar, porque o sistema vai gerar o alerta, a sirene vai falar, e é um sistema muito barato. E muitas vezes uma atuação dessa, a gente não sabe se salvou ou se não salvou uma vida. Mas a gente sabe que esse sistema atuando em diversos lugares do Brasil evita muitas mortes de acontecer. Porque às vezes numa briga, uma criança cai, bate a cabeça no meio-fio, morre. Aí você tem uma câmera ali que ela para mediação de conflito. Começou ali a bagunça, começou o tumulto, o sistema já avisa, já vem alguém, já toma alguma medida. E ali, sem saber, a pessoa já vai e salva a vida da pessoa. Mas porque foi uma situação onde alguém deu o primeiro passo.
Então, para fechar, eu queria que você, como pai, você é pai? Eu não me recordo. Sim, pai de 3 filhos. Pai de 3 filhos, que bacana. Aí, ó. Exato. Então, vocês como pai, eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí, né, para os pais, para os diretores de escola, para as pessoas, né, uma mensagem de coração mesmo, de coração, de uma visão que vocês têm sobre o acontecido e uma dica a passar, uma mensagem a entregar para essas pessoas. É lamentável, né, que a gente passe por esse tipo de situação. Pais, né, a gente sempre pensa o melhor para os nossos filhos. A gente procura não só educar, mas a gente procura, é lógico, estar com eles sempre e trazer o máximo de segurança. Então, é mais do que necessário que hoje a gente pense justamente, se a gente pode dizer que isso seja um conceito novo, que seja, mas que é mais do que necessário para nós que somos pais. E, por exemplo, eu estou aqui no Espírito Santo, mas eu moro no Rio de Janeiro. Meus filhos vão para a escola, voltam da escola, estão na rua. Eu fico daqui preocupado, é lógico, mas então por isso eu acho que medidas elas podem ser tomadas. Eu acho que a gente pode pensar realmente em buscar o melhor, um local mais seguro, né, onde a gente possa confiar que os nossos filhos estejam bem. Então acho que esse é o recado, de que importante sim, é muito importante olhar para que aonde você estiver colocando os seus filhos seja realmente um lugar seguro. Pelo menos é o que eu busco para os meus filhos todos os dias. É isso, né? Assim, a segurança ela é um grande paradigma, né? Se você reforça muito a segurança, você tem uma sensação de aprisionamento. E se você relaxa muito, você também fica vulnerável. Então eu acho que a segurança ela tem que ser sempre na medida certa, né? Ela tem que ser bem projetada, com recursos que te tragam, consigam prever o que vai acontecer, né? De alguma forma usando a tecnologia, né? E assim, para aquele diretor de escola, para aquele pai, né? Assim, eu acho que o ideal, o melhor de tudo é a conversa, né? É o diálogo, é expor as ideias e chamar realmente um profissional, um consultor que consiga ali ajudar a desenhar as soluções, né? Ajudar a propor as melhores medidas e soluções que podem ser aplicadas àquela escola, para que possam trazer mais segurança para as crianças que estão ali, que são as mais vulneráveis, né? Para os funcionários e para os pais também, que estão em casa aguardando o momento de pegar o filho e pedindo a Deus para que quando chegar lá esteja tudo bem, né? Então eu acho que a gente deve contar com esses profissionais para fazer isso, né? Contar com a Hikvision, né? A gente está aqui para dar esse apoio, se tem alguma dúvida de como funciona, como que é isso, como que é essa inteligência artificial, a gente está aqui disponível para pegar aqui, levar e mostrar funcionando, né? O integrador tem o nosso apoio, tem o apoio do distribuidor para levar e mostrar funcionando. Então, eu acho que hoje começar com o básico, eu acho que cabe para qualquer escola, né? Não tem nada fora de valores aqui. Então, é questão realmente de querer implantar o básico e, como você falou, o sistema é modular. E aí ele vai crescendo conforme demanda, né? E aí o primordial, que é a segurança das crianças e a tranquilidade de você saber que teu filho está na escola, que ele está bem e que na hora de pegar ele vai estar lá sorrindo para você pegar e levar para casa. Então, papai e mamãe, se ficou alguma dúvida, vocês podem procurar aqui os especialistas, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar. E para você que quer que o seu amigo, a sua amiga, seus familiares tenham conhecimento de que é possível ter uma escola segura, de que é possível você ter um relatório de como está o seu filho na escola, se o seu filho está dentro da escola ou se o seu filho não chegou na escola, é possível. E compartilhe esse vídeo para todas essas pessoas, para a gente chegar com essa informação para todo o nosso Brasil e para todo o nosso mundo, né? De uma forma que a gente consiga transformar, e trazer mais seguranças
para a escola. Então, esse foi um podcast especial da Froistec para você ter esse conhecimento maravilhoso aí e com os especialistas, né, aqui do time da Hikvision. E agradeço muito a vocês. Compartilha esse vídeo. Tamo junto, firme e forte. E se você quer dica, chama a Froistec.